Vamos espalhar o bom perfume de Cristo? A leitura bíblica de hoje está em Provérbios, capítulo 15 e versículo 33, a parte que diz: a humildade precede a honra. A humilhação da alma sempre traz consigo uma bênção positiva. Se esvaziarmos nossos corações do eu interior, Deus os encherá com o seu amor. Aquele que deseja comunhão íntima com Cristo deve lembrar a palavra do Senhor. Mas o homem, para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Incline-se, se quiser subir para o céu. Não dizemos sempre sobre Jesus que ele desceu para que pudesse ascender? O mesmo deve ser feito por você. Precisa se abaixar para que possa ascender, pois a mais doce comunhão com o céu deve ser das almas humildes e apenas delas. Deus não negará nenhuma bênção ao espírito totalmente humilde. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, com todas as suas riquezas e tesouros. Todo o tesouro de Deus deverá ser dado em doação à alma que é humilde o suficiente para ser capaz de receber, sem se tornar orgulhosa por causa disso. Deus abençoa todos nós até a completa medida e limite do que Ele acha seguro. Se você não recebe uma bênção, é porque não é seguro que você a obtenha. Se nosso Pai Celeste fosse deixar seu espírito presunçoso vencer uma batalha em sua santa guerra, você furtaria a coroa para si e, encarando o inimigo renovado, cairia como uma vítima. Por isso, você é mantido curvado para o seu próprio bem. Quando o homem é sinceramente humilde e nunca se aventura a tocar nenhum grão de orgulho, raramente há algum limite na vontade de Deus para ele. A humildade nos deixa prontos para sermos abençoados pelo Deus de toda graça e nos prepara para lidar eficientemente com os outros homens. A humildade verdadeira é uma flor que adorna qualquer jardim. É um tempero que pode ser usado em qualquer refeição da vida e você descobrirá que fica bom em cada caso, seja na oração ou no louvor, seja no trabalho ou no sofrimento. O sal genuíno da humildade nunca será demais. Agora reflita comigo. Jesus ensinou muito sobre humildade, mas foi muito além das palavras. Ele viveu em humildade. Antes de meditarmos em alguns exemplos de sua vida, vale entender a origem da palavra humildade. Ela vem do latim, que significa baixo, modesto, sem orgulho, e tem uma variação que quer dizer terra ou chão fértil. Ser humilde é estar com os pés no chão, ciente da própria condição humana, das limitações e da total dependência de Deus, sem exaltação própria. Essa definição encontra seu ápice na pessoa de Jesus. Sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E mais, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. E no verso 5, que antecede esses versículos, Paulo nos exorta: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus é o padrão absoluto de todo verdadeiro cristão. A humildade é uma virtude de quem compreende que não é melhor do que ninguém, é pó e necessita da misericórdia do Senhor. Precisa rejeitar todo traço de orgulho, soberba, altivez e arrogância, pois essas coisas não vêm de Cristo, mas sim do velho homem. Jesus, o Filho de Deus, declara: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, humildade não é fraqueza,
é a força domada, moldada pela obediência a Deus. Um coração humilde é submisso, obediente à palavra, quebrantado e sensível à voz do Espírito Santo, servindo em todo o tempo, tanto ao reino quanto ao próximo. A entrada no reino de Deus passa pela humildade. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículos 13 e 4. A criança representa simplicidade, dependência, pureza e confiança. O reino pertence aos que se curvam, não aos que se elevam. Jesus não apenas pregou, ele serviu. O maior entre vós será vosso servo. Mateus capítulo 23, versículo 11. E para nos ensinar, pegou uma bacia e uma toalha e lavou os pés dos discípulos, algo que só os servos mais simples deveriam fazer. Este é o nosso Senhor. Também podemos falar sobre a oração humilde. É a oração que sobe, é a oração que é ouvida. Na parábola do fariseu e do publicano, Jesus mostra que o publicano, em sua humildade, reconhece sua condição e clama por misericórdia. E é este que volta justificado para casa, e não o fariseu, que confiava na própria justiça. Hoje, vivemos em tempos difíceis para a prática da humildade, principalmente com as redes sociais que promovem a autoimagem, visibilidade e status, muitas vezes acima da verdade, do arrependimento e da essência. Até mesmo dentro das igrejas vemos conflitos que nascem de orgulho ferido, vaidade ministerial, disputas por posição e microfones. Mas devemos lembrar que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16, verso 11. Lembremos-nos que a soberba, o orgulho, o desejo de ser igual a Deus transformou um anjo em demônio. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos curvamos diante da Tua presença e reconhecemos a nossa total dependência de Ti. Perdoa-nos por vezes em que deixamos o orgulho dominar nosso coração, em palavras, em atitudes, até em pensamentos ocultos. Ensina-nos a humildade de Cristo. Queremos o mesmo sentimento que houve nele, que se esvaziou, que serviu, que se entregou. Torna-nos uma igreja simples, quebrantada e verdadeira, que o serviço fale mais alto do que o status, que o amor fale mais alto que o ego, que a nossa vida individual e coletiva seja uma expressão viva de humildade que precede a honra. Honra aquela que vem de Ti e não dos homens. Em nome de Jesus. Amém.